Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele, eu sou consultora de marketing e vendas e tive o prazer de conhecer a Maria Neide durante um curso de técnicas de negociação. Era um curso bastante intenso, 4 dias de muito conhecimento e que ela, com toda a experiência de mercado que ela tem, faz com que isso passe assim, voando. E a gente aprende muito e na prática, porque se tem uma pessoa que tem casos com empreendedores para usar como exemplo dentro da sala de aula, essa pessoa é a Maria Neide. E agora a gente está aqui com ela e ela vai ter, nós, né, teremos o prazer de escutar alguns casos e que sempre estão linkados ali com empreendedorismo, com a técnica de negociação, com planejamento estratégico. Então agora vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre esses assuntos. Obrigada, Daniele. É um prazer mesmo estar aqui com você, né? Desde então, nós nos tornamos amigas, né? Com certeza. Porque começou na sala de aula. Então, é verdade mesmo. A gente tem o prazer, eu gosto muito da sala de aula, da educação, né? Dessa área. E eu atuo mesmo com os empresários. E são vários fatos que ocorrem no dia a dia que fazem com que as pessoas comecem a refletir. Quando eu conto isso na sala de aula, é com esse objetivo mesmo, de uma reflexão. Inclusive, esse final de semana, esse fato você não conhece, eu tive o prazer de vivenciar algo que me fez refletir muito em relação ao atendimento. Eu estava no município, aqui de Goiás, passeando, por sinal, era um sábado, véspera do Dia das Mães, e aí eu parei no final da tarde, parei num determinado posto que eu nunca tinha abastecido. E aí veio uma jovem senhora, mesmo ainda, me abordou, né, ali no posto de gasolina e me cumprimentou, falou boa tarde. E aí eu perguntei, ela falou, a senhora quer abastecer o carro? Qual é o produto e tal? Eu falei, e você pega o quê? Você pega cartão, você pega vale-refeição, você pega vale-transporte? Parcela igual a Casas Bahia. Parcela, não parcela? Não, o que a senhora quiser, a gente aceita. Eu falei, opa, então tá bom. Pode encher o tanque, por gentileza e tal, e se você puder lavar o vidro, ela na hora. Aí ela foi, colocou lá a bomba para funcionar e já veio, já lavando o vidro, muito caprichosa e tal. Quando abasteceu, ela voltou. Logicamente, eu fui pagar com cartão, não era nem um vale, mas aí ela recebeu e, sorridente assim, ela virou para mim e falou assim, é muito pequeno, mas eu quero dar para a senhora de coração esse brinde. Olha aqui, eu nem desmanchei. Gente, que gracinha, uma bolachinha. E aí ela me deu assim, né? Aqui está escrito, né? Não sei se dá para ver. Mãe é flor e com ela tudo floresce. Feliz Dia das Mães. Então é um desenho de um buquê, né? De bolachinha. E eu falei, nossa. E aquele momento eu assim me emocionei diante dela. Uma pessoa simples, com toda a pureza, assim, com toda a simplicidade, me deu isso aqui. Mas assim, e eu me lembrei daquela frase que dizem que é da Cora Coralina, uns dizem que é, outros dizem que não, mas de qualquer forma é uma frase de reflexão. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E aí, naquele momento, ali diante dela, eu me emocionei. Ela falou assim, a senhora tem filhos? Eu falei, não, não tenho. Eu falei, por isso que eu estou bonitona desse jeito, por isso que eu estou ajeitada. Ela riu. Aí eu falei, e você tem filhos? Eu falei, tenho 3, né? Ela falou, parabéns. Aí eu também, né, procurei assim, retribuir aquilo com as palavras do coração mesmo para ela. Mas por que eu estou falando isso? Porque um simples gesto, é lógico que eu não vou deixar de abastecer nesse posto toda vez que eu for lá para Goiatuba e é o posto Carpa. Aqui, fazer propaganda. Propaganda, isso aí. Mas a delicadeza daquele gesto fez com que eu fizesse uma reflexão em relação ao atendimento. E aí eu quero pedir para você refletir também. Como você está atendendo os seus clientes? Como é esse atendimento? Como é esse diferencial que você faz com pequenos gestos? E aí, Daniel,
Tem uma pesquisa que fala, você já deve conhecer, né? 68% das pessoas que nós perdemos no ambiente empresarial, que são os clientes, é porque o atendimento foi ruim. Então, como que nós podemos, às vezes, conquistar o cliente? E, às vezes, o empresário diz assim, mas isso que eu estou fazendo é óbvio, óbvio. Isso aí que você está falando é óbvio. Mas você está praticando? Marianeide, você sempre fala que é de suma importância que o empresário ele ouça o cliente. E onde que entra a pesquisa de satisfação nessa orientação aí para esse empreendedor? Ela é de suma importância, como você mesmo falou, mas o empresário precisa estar aberto a essas informações que o cliente passa. Uma vez eu fui chamada numa empresa, uma grande empresa, para, inclusive, criar uma consultoria. E eu cheguei exatamente na hora que o gerente daquela empresa ele estava abrindo uma caixinha de acrílico muito bem arrumada, muito com a pesquisa que ele fazia com os clientes dele. Inclusive, era uma folha de A4, assim, com muitas perguntas. Eu, inclusive, li essa pesquisa. E aí, eu achei interessante, né? Falei, nossa, que maravilha, vocês têm uma caixinha, né, de sugestões aqui e tal. Você lê todas elas? Ele falou, leio uma por uma. Falei, que bacana. E você faz alguma coisa que o cliente coloca aí? Aí ele falou, nada. É isso mesmo. Eu, na hora, achei que tinha escutado errado, engoli seco, fiquei na minha, né? E aí nós fomos conversar e tal sobre a consultoria, mas no final da conversa eu não resisti. Falei para ele, olha, fulano, eu acho que não vai dar certo essa consultoria. Aí ele falou, mas por quê? Daí eu falei, porque você tem um cliente, você tem um consultor que diz para você o que você precisa melhorar gratuitamente e você não atende esse cliente. Você vai me contratar para eu falar isso? Então, assim, e realmente, depois a gente criou assim, esse relacionamento profissional e tal, então eu colaboro sempre com eles em outros aspectos e foi muito bacana nesse sentido. Mas o meu convite é exatamente isso. Não adianta eu fazer, hoje mesmo tive a experiência de uma pesquisa de satisfação, que por sinal era muito longa, e eu peguei essa pesquisa e trouxe para casa para responder. Porque a pesquisa de satisfação é, sim, uma ferramenta poderosíssima, mas eu preciso estar aberto àquelas informações que os clientes trazem. E que mudanças eu posso fazer a partir daqui, não é mesmo? Porque tem mudanças que eu consigo fazer, bacana, mas tem mudanças que eu preciso, talvez, pensar um pouco que estratégias eu vou mexer aqui, fazer ações e tal, para que aquilo aconteça e seja um diferencial para o cliente. Então, Daniele, uma vez eu estava ministrando um treinamento no município e saí da sala de aula quase 11 horas. E eu estava com muita fome. Aí eu vi, logo ao lado assim, da sala, na rua, na escura e tudo, uma pequena loja que vendia pizzas assim, mini pizza e tal, pizza de cone. Era uma variedade interessante. E eu cheguei nesse ambiente e aí, quando eu fui olhar na bolsa, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, tinha só o cartão. E aí, conversando com o empresário, cheguei, boa noite, ele mal respondeu meu boa noite, estava assim num ambiente, uma penumbra, assim, muito escuro, estranhei aquele ambiente. Mas eu vi que era de alimentação. Estava funcionando. Estava aberto. Aí eu entro ali e eu perguntei, né, o senhor vende no cartão? Não. Pode ser no débito? Eu passo. Não. É no Pix? Não, não aceito o Pix. Falei, sabe o que é? Eu estou sem nenhum centavo na bolsa e eu estou trabalhando aqui ao lado do senhor, eu vou continuar o curso amanhã. Se o senhor pudesse, eu queria que ele falasse, não, a senhora pode comer aí, amanhã a senhora paga. Isso não aconteceu. Então tá, pois é e tal. Eu fiquei ali esperando, né, uma resposta e ele continuou ali. Bom, fui embora e tal, não achei nenhum lugar ali perto para comer. No outro dia eu voltei com dinheiro. Eu não vou desistir dessa criatura, né? Eu, na minha profissão, não posso fazer isso. Aí voltei com uma pesquisa que dizia, inclusive, o aumento de vendas que ele poderia ter exatamente pelas possibilidades que ele teria, assim, no sentido de pagamento, né? Quando o cliente vai, principalmente em ambientes turísticos e coisas assim,
cliente não tem o dinheiro na bolsa, concorda? Só tem um cartão. Muitas vezes, né? Não é verdade, gente? E aí eu cheguei, né, e tal, pedi o produto, paguei com dinheiro, né? E aí eu falei, olha, eu tomei a liberdade de trazer para o senhor aqui uma pesquisa que fala exatamente desse crescimento de vendas que o senhor tem quando o senhor apresenta várias possibilidades aí no seu negócio para recebimento do cliente, né, para pagamento. Aí ele não falou nada e tal, e eu fui embora. Passado alguns meses, vários meses, eu voltei naquele município novamente. Insistiu, né? Isso é cliente fiel. Mas aí eu voltei no município para trabalhar. E quando eu cheguei naquela mesma sala e tal, eu vi que esse empresário ele tinha fechado as portas. Então, eu me questiono, né, e convido as pessoas a se questionarem. Que atitudes eu estou fazendo que impede o meu crescimento? Porque é lógico, eu vou fazer uma venda dentro de um comércio, eu tenho que trazer as possibilidades para que o cliente pague. No entanto, eu tenho que trabalhar isso, fazer um planejamento, uma pesquisa, calcular os meus custos, embutir as taxas de cartão e tudo mais naquele custo, para que eu venda o produto, obviamente, com preço justo, mas para que eu mantenha o meu estabelecimento. Eu lamentei, lógico, o fato dele ter fechado o seu estabelecimento. Mas é exatamente isso. Às vezes eu tenho algumas atitudes como empreendedor que não contribuem para o crescimento do meu negócio. E não foi falta de você avisar, né? Porque, Sim. inclusive, você levou a pesquisa e tudo mais. E você falando em pesquisa, eu me lembrei de um caso fantástico que você contou num dos cursos. Que era exatamente isso, um laboratório que tinha a urna ali com uma pesquisa dos clientes e que você questionou os números e aí eles responderam que não, a gente faz por fazer, mas a gente não analisa. Então aí pega o gancho para aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, que não é só a falência que fecha, que quebra uma empresa, né? Essa falta de interpretar os números, de interpretar os sinais que o cliente está passando, como é que ele está se comportando. Então é isso, é analisar o seu negócio como um todo, né? Nas entrelinhas e fazer uma análise de tudo isso para tomar atitudes mais assertivas. Quem busca inovação, quem busca informação, se mantém no mercado. Com certeza. Maria Neide, a gente sabe que vários empreendedores tomam frente aí para abrir suas próprias empresas, mas que muitos, infelizmente, fecham antes de 2 anos de casa. O que a gente poderia fazer? O que esse empresário poderia fazer para dar certo com o negócio dele? Eu acho que, antes de mais nada, é o planejamento. Ele precisa pensar no negócio antes do negócio acontecer. Eu tive uma experiência com uma empresária, ela me procurou e me contou que toda a longa trajetória dela. Ela abriu uma faculdade grande na frente da sua casa. E aí ela começou a investigar, ela foi lá na faculdade para entender como é que era e tal, a estrutura da faculdade. E ela percebeu que lá não tinha uma lanchonete para os alunos. Lá dentro da faculdade não tinha nada. Então os alunos, na hora do intervalo, não tinham aonde se alimentar, né? Comprar um lanche. E ela foi procurar o coordenador da faculdade. Chegou e perguntou, né? Vocês vão montar uma lanchonete aqui dentro? Vão fazer alguma coisa nessa área de alimentação e tal? E aí o coordenador explicou que não, que naquele momento não era esse o foco, não iam trabalhar com isso, talvez futuramente, mas naquele momento não. Ela começou a perguntar alguns detalhes: o senhor vai ter curso aqui, que horário? De manhã, à tarde, à noite, já tem aluno e tal. Ok. E aí, o que ela fez? Ela, uma especialista em pastel, faz um pastel que é uma delícia, por sinal. E ela foi com o marido, né, e sentou com ele e eles começaram a planejar. Vamos começar pequeno, né? E aí ela fez alguns pastéis ali na garagem da casa dela. O marido foi, preparou uns papeizinhos lá, fez no computador algumas coisas nesse sentido. Foi, colocou lá no quadro de aviso da faculdade, falou para os alunos, né, que na hora do intervalo tinha ali a garagem, que ela ia fritar uns pastéis no momento do intervalo. E a coisa começou a tomar corpo e ela virou uma empresa, né, uma pastelaria. Naquele momento, ela foi me procurar justamente porque ela queria formalizar o negócio dela,
que já estava mais movimentado. Daí, lógico, ela precisava estruturar aquilo de forma que toda a higiene e tal, padrão. O que acontece aqui? Essa senhora, ela trabalhou várias características do comportamento empreendedor. Então, planejamento, monitoramento sistemático, oportunidade de iniciativa, correr riscos calculados, busca de informações, porque ela não fez nada sem buscar informação. Então, o que a gente percebe? Quando o empresário ele começa a planejar, colocar no papel, inclusive, o seu planejamento e pensar o seu negócio, é um excelente passo para saber realmente o que ele pode ou não, o que ele deve ou não fazer no negócio. Então, o que a gente percebe é exatamente isso. Quando ele começa a desenvolver essas características do comportamento empreendedor, que às vezes ele pode até ter nascido com elas, com algumas, né? Mas que ele pode, obviamente, desenvolvê-las, no sentido de perceber que aquilo vai auxiliar para que usar essas ferramentas para que ele tenha sucesso no negócio. E é lógico, são várias as características aí que ele precisa trabalhar. Com certeza. Esse exemplo, ela pesquisou a concorrência, definiu a persona dela, montou o sistema de distribuição que ela pôs o marido, né, para já vender a fichinha antes e, antes de tudo, divulgou, né? Então, gerou esse desejo. E a pastelaria está aberta. Aí, por sinal, o pastel. Maravilha, maravilha. Marianeide, na minha rotina de consultora de marketing, eu estou sempre, obviamente, visitando os empreendedores. Então, agora eu quero uma consultoria aqui gratuita de Flash. Me fala, quais são as suas dicas quando você se depara com isso, com um atendimento ruim? Qual que seria o pulo do gato? Eu penso que treinar a equipe é o básico. Mas vamos pensar aí um pulo do gato interessante, né? Eu acho que é ser atencioso, parar ali para ouvir o cliente, escutar a necessidade dele e tudo mais, sorrir para o cliente e acho que o terceiro seria aquilo que vem do coração. Foi o que aconteceu com essa jovem atendente aqui, que simplesmente me tocou com um simples gesto. Então, eu acho que o empresário ele precisa estar atento a isso. Às vezes, a gente diz isso para ele, ele fala, mas isso é óbvio, Marinete. Isso aí é óbvio. Ok, isso é óbvio. Mas você está praticando? Porque muitas vezes a gente vê que não está praticando. Que você chega numa empresa e é como você falou, as pessoas estão ali de cara feia, têm um mau atendimento, nem olham para você, estão ali envolvidas com o celular ou algo nesse sentido. Então, o mais importante, eu acho, justamente isso, trabalhar pequenos gestos que fazem a diferença. Ou seja, né, eu acho que traduzindo isso tudo que você falou seria surpreender, né? E aí é onde eu quero te falar que você me surpreendeu. Opa! 2 vezes. A primeira vez foi quando eu fiz seu curso, acho que em 2023 ou 22, não tenho certeza. E aí foi uma experiência fantástica. E não, acho que foi 2023 e 2024. Eu repeti e foi totalmente diferente. Por quê? Porque o mesmo curso com visão diferente, você trouxe experiências, relatos diferentes e a gente vai se atualizando, né, com tudo que você traz e é sempre uma experiência maravilhosa estar com você. E aí, qual que é a estratégia que você usa quando você chega numa empresa que vê que tem tudo para acontecer da melhor forma possível, a empresa está redondinha, mas que eles estão pecando no atendimento de excelência? Qual é a estratégia que você usa para mudar essa situação? Eu acho, sim, que lógico que existe uma relação ali, que você começa com um empreendedor, mas que você vai trabalhando várias estratégias. Eu sempre faço a pergunta para ele, você está ganhando? Você está crescendo? Pode ser que você esteja crescendo. Mas quanto você está deixando de crescer porque você não faz com excelência? Por exemplo, tem uma pesquisa que fala, inclusive, que 68% dos clientes que nós perdemos é exatamente por conta do mau atendimento. Você já imaginou, então, dos 10 clientes que eu perdi, 7 clientes é porque eu atendi mal. E isso, então, está relacionado às pessoas que são qualificadas para fazer essa excelência, esse diferencial no atendimento.
Então, o convite é sempre esse para o empresário. O que você tem feito no seu dia a dia para melhorar essa excelência no atendimento? E aí eu me lembrei de uma frase que dizem que é da Cora Coralina, outros dizem que não, nem sei de quem, né? Mas é uma frase que ajuda a gente a fazer uma reflexão. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Ó, isso aí. Não é verdade? É verdade. E assim, Maria Neide, mesmo a gente que é do marketing, que está acostumada a ter as estratégias para o atendimento de excelência e tudo mais, a gente se sensibiliza, que foi o que aconteceu com você, e fala, nossa, olha, estão fazendo a lição de casa direitinho, que bacana, né? E a gente se comove, porque todos nós somos seres humanos, né? Claro. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, empresário. O que você tem feito para ser esse diferencial no atendimento?